O segundo relato de Lucas, ou Atos dos Apóstolos, é, na verdade, os Atos do Espírito Santo. Narra a vida segundo o Espírito, tanto das pessoas quanto do conjunto da igreja cristã, logo no início do cristianismo, depois do Pentecostes. Mas antes disso, antes do Pentecostes, muita coisa aconteceu naquela comunidade. Uma delas foi a escolha de um 12º apóstolo. Nós devemos nos recordar que Judas Iscariotes, que traiu o Senhor, se suicidou. Então, como aqueles 12 representavam as 12 tribos de Israel, essa era a ideia quando o Senhor Jesus constituiu 12 discípulos ou apóstolos para si, era preciso então que o lugar deixado por Judas fosse reposto. E os apóstolos então se reúnem para escolher o 12º. É sobre este assunto que nós vamos refletir brevemente hoje. Diz assim o texto bíblico: naqueles dias, estando ali reunidas cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, devia se cumprir a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus, pois ele era contado como um de nós e teve parte neste ministério. Ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado e, precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio e todas as suas vísceras se derramaram. E todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Akeldama, isto é, campo de sangue, porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nele habite. Primeiro que nós vemos aqui então, esse texto de hoje, uma escolha necessária, fala sobre o triste fim de Judas, o traidor. O texto de Atos dos Apóstolos, o texto de Lucas, diferentemente de Mateus, que diz que Judas se enforcou, aqui ele dá uma interpretação ou faz um relato um pouco diferente, mostrando que Judas caiu num precipício e suas vísceras, tão grande foi a queda que as suas vísceras ficaram expostas, inclusive. Primeira questão que nós vemos aqui é então o triste fim de Judas, ou seja, o triste fim daqueles que se opõem diretamente, frontalmente ao Senhor Jesus Cristo. Mas um outro ponto, é muito interessante a gente observar aqui, que para ser apóstolo de Jesus Cristo, alguns critérios são exigidos. Hoje nós vemos aí, principalmente na televisão, a figura de pessoas, homens, se dizendo apóstolos, mas não há base bíblica nenhuma para isso. Porque para ser apóstolo, primeiro teria que ser escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, segundo, teria que ter testemunhado a ressurreição. Vejamos aqui. Assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Então era preciso que tivesse caminhado com Jesus, era preciso que tivesse testemunhado o ministério de Jesus, era preciso que tivesse testemunhado a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, era preciso que visse o Senhor ressurreto. Esses são critérios importantes para aquela escolha e os apóstolos então vão fazer a escolha usando um método ainda do Antigo Testamento, que é o sorteio. Eles vão sortear, aparecem então 2 homens ali, conforme nós vamos ver agora, que é o nosso terceiro ponto, que fala sobre o escolhido para substituir Judas. Diz assim: então apresentaram 2, José chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido para assumir lugar neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou indo para o seu lugar. Então tiraram sortes e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo ele se juntou aos 11 apóstolos. Há algo muito inusitado e muito interessante nessa história, é que Matias foi escolhido
pelos apóstolos, pelos 11, foi então incorporado àquele grupo, mas praticamente ele desaparece depois desse relato. Nós não temos mais notícias dele. Aliás, o que chama a atenção no livro dos Atos dos Apóstolos é que basicamente esse livro se resume aos atos de Pedro e de Paulo. Até o capítulo 12 nós vemos a figura predominante de Pedro. Depois disso, então, Paulo predomina em todo o relato. Os outros, quando aparecem aqui e acolá, têm mais uma posição coadjuvante e não de protagonismo dentro dessa história. Os apóstolos, então, aqui escolhem Matias através de sorteio, como era comum. Há muita especulação também para que essa escolha tivesse sido dessa maneira e não através de uma eleição, por exemplo, é porque o Espírito Santo ainda não havia descido sobre a igreja. Eles então não se arriscam em fazer essa escolha, mas então lançam sortes, como era comum na igreja do Antigo Testamento, no Antigo Israel, em situações dessa natureza, serem feitas escolhas através de sorteio. Fato é que então o grupo se reúne e escolhe um 12º para formar então os 12 que representam em última instância as 12 tribos de Israel para recomeçarem uma nova história, a história da nova aliança. Eu quero convidar você para assistir ao nosso culto neste domingo às 7h30 da noite. Você que mora aqui na cidade e que não está no grupo de risco, é convidado para vir aqui na nossa igreja e participar conosco do nosso culto com toda a segurança que nos é exigida pelos órgãos de saúde do município de Paracatu. E você que não mora aqui é nosso convidado para assistir o nosso culto através da internet, quando nós estaremos fazendo uma transmissão online do nosso culto. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe e bom fim de semana. Tchau, tchau.